né? O Monteiro Lobato criou a figura do Jeca Tatu. Quem viu os filmes de Mazzaropi viu que realmente a sociedade urbana não tem jeito de integrar a agricultura como um Jeca Tatu, certo? O Euclides da Cunha tentou remediar isso, falando que o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Isso ajudou demais essa política que eu chamo de PCC, a política de carreta, cacete e cadeia no produtor, né? Que é hoje instigada por um tal de IPCC, certo? Que é a política de controle, né? De comando e controle. Minas Gerais é muito boa experiência nisso, certo? Aqui o verbo produzir na agricultura é proibido. E se você insistir, você leva pancada e vai para a cadeia. É só ler a legislação ambiental de Minas Gerais. Não vou mais voltar nesse assunto, certo? Bem, mas eu vou voltar 40 mil anos atrás. 40 mil anos atrás, sobrevivência, tem um problema de articulação, que vai chegando à idade e ela vai piorando. Há 40 mil anos, um pouquinho antes dela, o slide não veio, é o Paleolítico Superior, né? Eu me ali do arqueólogo Renato Kipnis, da USP, certo? E a gente devia começar a entender hoje com... Não posso engolir isso, não é importante, não. Um bom intervalo de tempo para analisar o hábito de caça e alimentação é o chamado Paleolítico Superior, há cerca de 40 mil anos, quando apareceram na Europa homens anatomicamente idênticos aos de hoje. Nessa época, nossos ancestrais já produziam uma grande variedade de ferramentas e viviam basicamente da caça e da coleta de alimentos silvestres. Atividades feitas em grupo e com funções definidas para homens, mulheres e crianças. A densidade populacional era baixa e os grupos familiares vagavam por um vasto território, caçando rinocerontes, renas e cavalos. Como nem sempre havia manadas desses animais por perto e algumas plantas só davam frutos em determinada estação do ano, os homens também já se preocupavam em estocar alimento. Estocar alimentos é transferir no tempo algum produto que, se não for estocada, ele não estará disponível na época da entre-safra dela. Não é isso? Então, veja bem que essa noção mal definida de cadeia de alimentos, não é uma cadeia, o pessoal gosta de prender as pessoas, sabe? Isso se transforma um sistema agroalimentar, certo? Em que começava lá naquele tempo, certo? E 300 a 460 anos antes de Cristo, nasceu o Hipócrates, né? Que é considerado um dos fundamentos da medicina ocidental, né? Que seu alimento... Cadê, meu Deus do céu? Não passa agora não, meu filho, volta lá no Flóculos. Eu quero falar exatamente como ele disse. Que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja seu remédio. Então, veja bem que o peixe morria pela boca há muito tempo, tá certo? Há muito tempo. Acontece que o Hipócrates foi aqui no Brasil patrono da medicina muitos anos. Eu já assisti várias formaturas de médicos e sempre vinha o nosso patrono, certo? Agora eu tenho ido em alguns, sumiu. A indústria farmacêutica tem um poder terrível, certo? Porque a avançar o desenvolvimento que está já dito aqui, que nós não vamos precisar mais de proteína animal, certo? Tá certo? Mas essa indústria farmacêutica vai rachar de ganhar dinheiro, certo? É possível até que ela está ajudando essa campanha, certo? Porque eu tenho uma neta vegana, só há um ano que ela é vegana,
Nesse ano, eu soube essa coisa, a família dela, os pais já gastaram 3 vezes mais que gastavam em dinheiro com ela, certo? Inclusive com elementos, produtos para suplementar as deficiências que ela tem pelo fato de ter extinguido proteína animal da sua alimentação. Bem, vamos lá. Um desperdício eu vou deixar para os expertos, para os experts, não é para os expertos, não, para os expertos nessa coisa. Mas eu tenho uma visão muito clara disso. Se você acompanhar, e daqui a pouco nós vamos ver o sistema agroalimentar, certo? Que é o processo de transformar produto agrícola em nutriente. Nutriente. Todo mundo falou em saudabilidade aqui, não falou? O Sócrates já tinha dito isso, certo? Eu como alimento porque ele é meu remédio, né? Ele mata a minha fome, certo? Mas mata, suplementa o meu organismo de alguma coisa, certo? O aspecto quantitativo é empanturrar-se, né? Mas ele tinha, né? Esse alimento era um remédio porque levava os nutrientes que ele precisa e que hoje a indústria farmacêutica está produzindo no laboratório. Como agora a Marfrig está produzindo o bife, né? No laboratório, não é isso? Essas coisas todas. Eu não sou retrógrado, João. Eu vou lá na frente, se não tiver de boi, eu vou comer coisa porque eu preciso de proteína, certo? E depois eu vou buscar os suplementos lá na farmácia. Desperdício, a gente tem muita preocupação nos aspectos com alguns produtos alimentares da nossa alimentação e que hoje cada vez está perdendo importância, né? Que é feijão e arroz. É evidente que esses dois têm uma facilidade, quer dizer, alguma coisa que favorece para ele, que ele tem uma capacidade de duração, certo? No percorrer as fases do sistema agroalimentar, certo? Desde a fase de transformação, né? Que é a primeira transformação, que é tirar a palha, né? Porque a gente não come palha, não é isso, certo? Até a transformação mais lá na frente, que é a transformação de forma, né? Que é isso agora que estão preocupados com a superindustrialização dos alimentos, não é isso? Então, há uma pesquisa muito interessante, certo? Que é essa última da Embrapa, com o FGV, certo? Que deu esses dados aí, né? Pesquisados, que os pesquisados, eles foram ouvir o consumidor, porque tem muita gente querendo resolver problema, ignorando o consumidor, certo? Então, eles acham que o consumidor pensa isso, não, eles foram lá e perguntaram, certo? Perguntaram exatamente a quem é o maior importante ator do sistema agroalimentar, que é a demanda. E a demanda é o consumidor que faz, né? Ele disse que arroz por 122, se perde 22% do arroz, carne bovina 20%, feijão 16%, frango 15%. 43% das pessoas responderam aos conhecidos, que os conhecidos jogam comida fora regularmente. Os brasileiros têm hábito cultural de mesa farta e cultura de jogar comida fora. 68% valorizam muito ter uma despensa e geladeira cheias de alimento. Os europeus ficaram impressionados com a quantidade dos alimentos adquiridos pelo alimento. Claramente, um irresponsável por isso foi o Paulinelli, né? Que deixou a gente ter uma capacidade de fazer o suprimento de alimentos para a sociedade a praticamente a metade do custo que tinha, não é isso? Fartura, né? Mas não. Quando você compara com os parâmetros de europeus, e se fala muito dos europeus como ser um exemplo para nós, para fazer, inclusive, agricultura sustentável, e a receita que eles fazem para nós não é a que eles fazem lá. A receita que eles fazem, o que eles fazem lá é exatamente acompanhar os ditames da primeira Conferência Internacional do Meio Ambiente, certo? Que é de 72, que é um triângulo, né? Tem produção, tem meio ambiente e pobreza no outro verso. Eles aqui estão inventando um triângulo de uma perna só, de um F só alimentos, certo? Só alimentos. Essa só proteção ao ambiente. Essa política vai fazer a gente voltar para aquela fase ali, certo? Que as pessoas iam caçar, certo? Ou iam colher frutas, né? Que é o que tinha na época para comer, certo? Porque ela é
tão insustentável como a leveza do ser. Kundera, não é isso? Ela não se suporta, porque se tiver alguém que é capaz de fazer proteção de uma área de proteção ambiental sem pagamento para os serviços ambientais, uma área igual à da França, né, que foi mostrado aqui, certo? E só mesmo um Jeca Tatu é capaz de achar que dá conta dessa conta, não é isso? Só ele. É absolutamente impossível continuar tendo essa conciliação de produção, ambiente e mitigação de pobreza, certo? Sem não tiver dividindo o preço dessa conta. Dividir o preço dessa conta. Fazer proteção de ecossistemas sem a contribuição dos principais beneficiários por esse ecossistema, 80% dos brasileiros que estão na cidade, não vai dar para fazer. Não vai dar para fazer. O Mazarop está certo, né? É um Jeca Tatu, certo? Ignorante, né? Não é isso? E o Euclides Cunha é muito forte esse cara. Essa carga é impossível de ser suportada. Então, algum dia vão ter que rever esse PCC nosso, porque não vai dar. Nós vamos voltar a ter que importar comida. Importar comida de quem faz o triângulo assim. Se vocês olharem a política ambiental da União Europeia, e principalmente a da Inglaterra, que gosta de bater muito na gente aqui, certo? Vocês vão ver que lá o triângulo tem três vértices, certo? Se vocês forem nos Estados Unidos, o triângulo tem 3 vértices. No Brasil, é um vértice só. Ele não fica em pé. Não fica em pé. Bem, e o que fazer? Não é isso? Já se falou aqui nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o número 12, a meta mundial é a redução do desperdício até 2030. Eles certamente vão abordar isso com a propriedade e a autoridade que eu não tenho, certo? Portanto, à frente. Aí já puseram cadeia de valor, não tem jeito, né? É sistema agroalimentar. Nós já falaram aqui várias vezes conjuntos. A melhor definição de cadeia de valor é do Porter, lá de Harvard, né? Conjunto de atividades que adicionam um valor a um produto ou serviço desde as etapas iniciais de projeto, produção, até o atendimento ao consumidor final. Muito bem, aqui está aquela sequência, não é isso? Que eu vou... É um sistema agroalimentar que é capaz de ter os produtores de produto agrícola, que nós na cidade não comemos produto agrícola, certo? Nós não comemos produto agrícola, porque senão nós tínhamos que comer arroz com casca, tá certo? Carne sem cozinhar, tá certo? Isso tudo a gente tira lá dentro da porteira, tá certo? Então, essa transformação de produto agrícola em nutriente, que agora nós estamos querendo só encher a barriga, é ter saudabilidade, é ter saúde, não é isso? Envolve uma série de outros atores, né? Outros atores. A infraestrutura que suporta a logística de transporte, a logística de armazenagem, tudo é logística, não é isso? O que é que faz a armazenagem? É transferir no tempo um produto que vai ser comido o ano todo. Não é isso? O que é o transporte? É transferir no lugar, tá certo? Levar da fazenda até onde está mais perto possível do consumidor. Já está havendo uma transferência, uma modificação de produto agrícola em nutrimento. Envolve, evidentemente, gestão de recursos. Mesma coisa que se pede hoje da agricultura, certo? De capacitar a sua força de trabalho, os seus próprios gerentes, para poder fazer produção agrícola. Isso exige daqueles que vão transformar o produto agrícola em alimento. Seja os armazenadores, seja os transportadores, sejam os distribuidores, que envolvem os atacados e o varejo, não é isso, certo? E o consumidor. O consumidor precisa de ter habilidades para saber exatamente
avaliar qual o alimento que vai lhe fazer bem, não é isso? E depois, a forma com que ele está me entregando é capaz de me garantir o atributo de saudabilidade para ela. Se ela for um jeca tatu, como eles falavam que era o agricultor, vai morrer pela boca. Vai morrer pela boca, não é isso? Certo? Desenvolvimento tecnológico, evidentemente. Essa agricultura que o Alisson nos mostrou aqui foi um fantástico desenvolvimento tecnológico, não é isso? Que a ciência permitiu a gente fazer, não é isso? E a história da aquisição e compras. Infelizmente, eu digo o seguinte, assim como eu lamentei que nas ciências agrárias a gente aprendeu muito bem a trabalhar dentro da porteira, tá certo? Cá do lado de fora tem uma disciplina que se chama economia e acha essa questão de comércio de alimentos é uma coisa comezinha. Você vê muito poucos. Aqui eu conheço uma universidade que tem um curso para abastecimento alimentar e eu conheço um dos estudantes da escola da Unicamp, tem aqui no Brasil atualmente, que a FAO já pensou ele, e ele está andando aí pelas Américas afora, né? Essa logística de entrada, então, começar a transformar o produto agrícola em alimento. Vem as operações. As operações, antigamente, a gente falava em facilidades, né? Hoje é valores a agregar e agregados, não é isso, certo? Facilidade de tempo, facilidade de lugar, facilidade de forma e facilidade de troca. Passagem da mão de quem tem uma demanda para quem tem uma oferta a fazer. Acontece que nesse meio tempo, certo? A economia não nos ajudava muito a partir até 1938, quando se descobriu a tal de nova economia institucional. A economia institucional cuida praticamente dos contratos, da natureza dos contratos. E aí vem um problema muito sério. Está certo que esse sistema vai agregando, somando valores, e que chega lá no consumidor final. Alguém produziu um produto agrícola, alguém transformou esse produto agrícola em alimento, e agora eu vou, com a minha discernimento, eu vou transformar esse alimento em nutriente. Então, ele vai ter o discernimento. Vocês viram aqui como é que está avançando a percepção do consumidor de que ele come comida para alimentar-se, o Sócrates diz, para sobreviver-se, não é isso? É um remédio seu. Então, todos mandam nisso. Só que quem comanda esse sistema agroalimentar não é o produtor, ele faz a parte de um processo, certo? Não é o transportador, não é o armazenador, não é o transformador na forma, não é o que faz a troca, tá certo? De quem está comprando para vender. É o consumidor. Ele é a chave desse processo. Agora, se tivesse essa concepção que o Monteiro Lobato tinha, de que o agricultor era um jeca tatu, se nós continuarmos achando que o consumidor é um ignorante, tá certo? Ou nós constatamos aqueles que têm essa ignorância e vamos ajudá-lo a entender muito bem a diferença entre alimento, é o primeiro passo, e em nutriente, e o segundo passo é entender que o agricultor não produziu essa desgraça toda que fizeram ali agora, que certo? E se continuar com isso, nós vamos todos morrer, tá certo? E muito mais. E agora, uma questão que eu vou fechar, porque eu sei que já está acabando o tempo. A idiosincrasia alimentar. Palavrinha odiosa essa idiosincrasia, certo? São os hábitos alimentares. Eu vou voltar lá naquela figura lá de 40 mil anos atrás, certo? Aqui nós vemos, essa não é a melhor foto. A outra mostra o homem com o arco visando
Ó, essa verdura você põe lá no fim. Aí, filho, mas aí. O homem, o chefe da família, mirando com um arco, mirando uma caça. A mulher não usava esse na mão. E o menino já era maiorzinho, certo? Essa aqui é uma fase final. A fase anterior tem o homem, e aqui essa é interessante que mostra o pai já ficando aqui em casa, certamente, quando chegar ele vai transformar aquele monte de coisa em alimento, e não um foguinho lá, já tinha fogo naquela época, não é isso? Então, isso também não. E a mulher, vendo que o homem era incompetente para poder caçar o que ela precisava, já pegava um macete também na mão, não é isso? Fruta, se houvesse, não precisa de macete, não é isso? Então, também não mostra o grupo, é só uma família. A outra mostra que é um grupo, porque se ele fosse sozinho, doutor, como caçador, ele ia ser jantado muito antes disso, né? E o menino já não tinha lugar para deixar, o vovô ia deseducar o menino, fazendo, então tinha que levar o menino junto, não é isso? Bem, essa é a questão fundamental. 40 mil anos se passaram, tá certo? E só agora, cerca de 5 anos, foram fazer as mulheres vão gostar desse final que eu quero fazer, porque eu sei que elas vão gostar disso, certo? Eles fizeram com esse avanço em processo biotecnológico, né? Descobriram que o estômago da mulher era muito mais competente em transformar comida em alimento, em nutrientes, certo? Então elas eram carnívoras. Mas não era ela que caçava, era o homem que caçava. E os homens eram frugívoros. Então veja que harmonia que tem, né? Ela vai cuidar da comida, que não é que ela gosta e nem o menino gosta. Nós gostamos de carne, está certo? E o caçador levava a carne para ela. Esse sistema, essa cadeia de valor, era fácil de agir, certo? Porque eles sabiam que dentro da própria casa, eles, depois de colheita, né, os produtos que eles não plantaram, mas tinha dadivosamente dados por ele pela natureza, não é isso? Eles armazenavam isso através da cocção, não tinha gelo, não é isso? Ou então na fumaça, aquelas coisas que tem até hoje já se fazia naquela época, tá certo? O armazenar, a função ou o valor adicionado de armazenagem era feito pela própria família. Ora, que coisa simples, não é isso? Nós mesmos fazemos para nós, não é isso? Não é isso? E vai por aí afora. O tempo de transporte, né? de lugar, né? A oportunidade ou a facilidade de transporte, saía dali e trazia para cá, não é isso? Era muito simples. O custo disso era muito, o custo de transação disso era muito. Primeiro, nós dentro de casa comunicamos um para o outro o que é que eu gosto de comer, tá certo? É um sistema de transformação extremamente mais simples do que alguém lá na China, certo? Dizendo para um produtor de gado de corte ou de soja aqui no Brasil Central, certo? Dizendo como ele quer a carne e qual é a soja e como ele quer, certo? Vem um sistema de comunicação, certo? E esse sistema de comunicação, não utilizar as coisas que tem hoje de facilidade, conectividade, ela vai tendo a opção. É possível que ele quer carne lá e vai chegar aqui para ele, através de outrem, certo? Porque ele não tem conectividade para poder chegar lá, de que ele está fazendo a carne, pensando que ele está fazendo o que ele quer, e não é o que ele quer, certo? E isso vai por aí afora. Esse sistema de valor tem um outro problema, que na hora dos transportes, na hora dos custos de transação, que é na troca de título, né? Eu sou vencedor, eu sou vendedor, vou transmitir para você o meu produto e você vai devolver para mim em termos de
pagamento, certo? Isso já deu três prêmios Nobel nos últimos 10 anos. Natureza dos contratos, a imperfeição dos contratos e a assimetria de informação. A assimetria de informação faz com que o custo dessa transformação de produto agrícola em alimento é de tal ordem que o agricultor vai levar a menor parte. Ou ele junta, né? Ou Deus não, se a gente não tiver capacidade através da quantidade, né? Certo? De escala, que a gente chama de estabilidade, certo? Nós estamos lascados como produtor. Vamos continuar dando razão aos dois, né? Ao que chamou a gente de um bronco, né? E o outro que a gente é muito forte. Vai ser forte desse tanto. Muito obrigado. Obrigado, Mário. Aula magna. Reis e Marcos, vocês ou ajudam a pagar a passagem da doutora Brontani, que ela vai perder o avião, ou vocês fazem 10 minutos cada um. Vamos lá. Se puder preparar o slide aqui, eu agradeço. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer o convite aqui, formulado pelo presidente Alisson Paulinelli, do Fórum do Futuro, Fernando Barros, para fazer essa apresentação aqui, trazer um pouco aqui do trabalho que a gente vem desenvolvendo, dos debates que a gente vem realizando no âmbito do Congresso nos últimos 4 anos relacionados a esse tema, perdas e desperdícios de alimentos. Bom, ontem e hoje falou-se muito aqui dos desafios do aumento da produção de alimentos para atender a uma população crescente, né, no mundo. Acho que não é demais lembrar que esse é um desafio que, na verdade, é presente, né? Nós já temos problemas de fome no mundo, né? Segundo os dados aí divulgados pela FAO esse ano, 821 milhões de pessoas passam fome, né? Na Ásia são 513, desses 821, 513, quase 514 na Ásia. Na África, 256 milhões e na América Latina, 42,5. Né? Então, por outro lado, nós temos também insegurança alimentar moderada ou grave, atingindo 2 bilhões de pessoas, ou seja, 26% da população mundial. Né? Esse é o relatório do Estado de Insegurança Alimentar e Nutricional do Mundo, em 2019, aqui, divulgado pela FAO. Então, é um problema que é presente. Né? Então, obviamente, parte desse problema tem que ser atacado com aumento da produção de alimentos, via aumento de produtividade, né? Ganho em sustentabilidade, né? Mas não só. Então, um desafio fundamental que se tem é não desperdiçar, não perder e não desperdiçar o alimento produzido. E só agora, no século XXI, essa questão tomou uma dimensão, uma importância, né, que vem ganhando os fóruns de debate no mundo inteiro. Né? Para combater essa fome que a gente viu no slide anterior, né, será necessário dobrar a produção agrícola em 2050, aumentando aproximadamente 2,4% ao ano a taxa de crescimento da produção. Né? E as 4 principais culturas agrícolas no mundo, milho, arroz, trigo e soja, têm tido aumentos médios de produtividade entre 0,9 e 1,6 ao ano. Né? Muito mais lentamente do que o requerido para que essa duplicação do volume de produção seja alcançada em 2050. Então, a gente tem esse gráfico aqui mostrando, né, milho, arroz, trigo e soja, como que essas curvas de tendência estão aqui apontando e a necessidade de crescimento aqui na linha pontilhada. Né? Então, nessas taxas verificadas aqui, de 0,9 a 1,6, a produção de milho, arroz, trigo e soja poderá crescer 67, 42, 38 e 55, respectivamente. Então, aquém daquilo que é de fato necessário para, no caso dessas 4 culturas, suprir essa demanda mundial de alimentos em 2050. Bom, esse outro relatório aqui, os rastros do desperdício de alimentos e impactos sobre recursos naturais, da FAO, de 2013, outras publicações também vieram depois disso, nos últimos anos, mas essa foi a principal que
começou a lançar os principais dados colhidos nos estudos anteriores, apontou que 1,3 bilhão de toneladas se perde ou é desperdiçado anualmente no mundo. Isso é 1/3 da produção total de alimentos. A gente está falando aqui de um total da produção agrícola de 6 bilhões de toneladas, só que boa parte desse volume total é de partes não comestíveis. Então, esse 1,3 bilhão se refere a 1/3 da parte que é comestível da produção de alimentos em nível mundial. O custo desse desperdício está entre, as estimativas variam, entre 750 bilhões a 1 trilhão de dólares anualmente. Então, não é algo a se desprezar do ponto de vista dos desafios que nós temos. Nós temos aqui uma dimensão do impacto econômico, isso em nível mundial, mas existem outros impactos, como a gente vai ver. Uma das perguntas que se faz aqui nesse 10º painel é sobre os custos ou os impactos socioeconômicos e ambientais de perdas e desperdícios de alimentos. Então, isso é algo que nós temos que realmente trabalhar. Ainda trabalhando esses dados da FAO, é importante destacar que 54%, em média, segundo esse estudo, das perdas e desperdícios ocorrem nas etapas de produção, manipulação pós-colheita e armazenagem dos produtos. E os outros 46% no processamento, distribuição e consumo, sendo que a maior parte da perda nessa fase se encontra nas regiões mais industrializadas e renda média mais elevada, ou seja, ocorre também muito desperdício de alimentos em países desenvolvidos. Então, nesse gráfico aqui, a gente tem a representação disso daqui. Na Europa, que é a América do Norte, a perda per capita, a perda de desperdício per capita é de 95 a 115 quilos ao ano. E na África subsaariana, sul e sudeste da Ásia, de 5 a 11 quilos. Você vê que é uma perda muito menor quando se trata de países onde a insegurança alimentar, ou regiões do globo onde a insegurança alimentar se faz mais presente. Então, nós temos aqui, nesse gráfico em vermelho, a perda no nível de consumidor, em azul, da produção até o varejo. A gente percebe que a Europa tem uma grande perda, Europa e América do Norte e Oceania, grande quantidade de perda, e Ásia industrializada, uma perda bastante significativa no nível do consumo, e na África subsaariana, norte da África, África Central e Ocidental, no sul e sudeste da Ásia e América Latina, a perda se concentra na fase de pós-colheita entre a produção e o varejo. Bom, nos países desenvolvidos de renda média alta, como dito, então, há mais desperdício do que perdas, porque isso está associado a comportamento e hábitos do consumidor. Então, normalmente relacionado à rejeição de produtos feios ou imperfeitos, mas também outros hábitos de consumo inadequados. Mas também a falta de coordenação entre os diferentes atores das cadeias produtivas. Então, esse infográfico aqui mostra que, anualmente, na União Europeia, são 88 milhões de toneladas de comidas que são desperdiçadas. Então, isso dá em torno de 20% de todo alimento produzido, com custo de 143 bilhões de euros só na União Europeia. Em países em desenvolvimento de renda média baixa, conforme a FAO, o fato é que muitos dos pequenos produtores, e aí nós temos países que, nesse caso, a maior parte da população, ou uma boa parte da população ainda é a população rural, então muitos desses pequenos produtores que vivem no limite da insegurança alimentar, no caso do Brasil não é exceção também, nós temos muitos pequenos agricultores nessa situação. Então, uma redução nas perdas poderia ter um impacto imediato na melhoria da renda e na sobrevivência e qualidade de vida dessa população. A gente está pensando em termos mundiais. Então, as cadeias produtivas elas devem ser fortalecidas, encorajando os produtores a se organizarem, diversificando e aumentando a escala da produção e comercialização, e, obviamente, utilizando os conhecimentos já disponíveis para a redução dessas perdas e desperdícios. No caso da América Latina, os dados da FAO são que o desperdício, com alguma defasagem, mas os dados são de 2013, até 348 mil toneladas de alimento por dia. Com essa quantidade que se perde aqui, seria possível alimentar 37%
da população mundial que sofre com fome a fome. Só na América Latina isso seria possível. Né? O Brasil é um dos 10 países que mais desperdiçam comida no mundo, com 30% da população da produção praticamente jogados fora na fase pós-colheita. Esse infográfico aqui mostra também a proporção de desperdício, né, nas fases de produção, perda e desperdício na fase de produção, consumo, pós-colheita, processamento e distribuição. Vou passar mais rapidamente aqui, que a gente já falou sobre isso. Um outro aspecto que é importante relacionado a perdas e desperdícios se trata do impacto ambiental. Né? Não se trata só de uma perda econômica do valor investido na produção dos alimentos. Então, tem externalidades negativas. Né? Quanto mais tarde o produto se perde na cadeia alimentar, maior a externalidade negativa, uma vez que você tem, nessas etapas seguintes à produção, a adição de outros custos de produção. Então, a diminuição da capacidade dos recursos naturais de suportarem a oferta dos alimentos se dá pela degradação dos solos, declínio de fertilidade, uso insustentável da água, sobrepesca, degradação dos ecossistemas marinhos. Né? Então, esse é um outro impacto negativo também. À medida que você está perdendo alimentos, você tem impacto ambiental porque você usa recursos naturais para produzir alimentos que, no final das contas, não são utilizados. Os alimentos eles contribuem com 30% do consumo total de energia e são responsáveis por 22% do total de emissões dos gases de efeito estufa. Né? Então, só dá uma outra dimensão do impacto ambiental das perdas e desperdício de alimentos no mundo. Ainda continuando tratando desse tema, na pegada de carbono, né, os alimentos produzidos não consumidos, né, a pegada é estimada em 3,3 bilhões de toneladas, né, uma quantificação daquele percentual que a gente viu no slide anterior. Né. Em termos de emissão de gases de efeito estufa, o desperdício de alimentos só perde para Estados Unidos e China, o terceiro maior emissor, né, processo aí. Evidente, se pudesse fazer uma comparação desse tipo. Né. 1,4 bilhão de hectares de solos, né, 30% de toda a área agricultada no mundo, é destinada à produção de alimentos que, ao fim, serão perdidos ou desperdiçados. É mais uma dimensão do impacto ambiental. Né? Então, há um desperdício também indireto da água doce utilizada na irrigação, porque entra na composição dos alimentos, que é calculado em 250 quilômetros cúbicos anuais. Aqui. Marcos, dá uma concluída, por favor. Sim, acelerando aqui. Estou nos últimos slides. No Congresso existem 32 projetos de lei em tramitação. Então, esse projeto 5958 de 2013 tem 19 outros projetos apensados a eles. Esse 4747 é de 1998, está na Câmara, na verdade ele iniciou no Senado em 1997. Então, é um projeto que está há 22 anos em tramitação no Congresso. A maioria desses projetos aqui tratam do afastamento do risco, o risco jurídico, o risco criminal, que incidiria sobre o doador de alimentos, caso o receptor passe mal, adoeça, consumindo o alimento eventualmente estragado. Mas diversos outros aspectos relacionados ao combate à perda e desperdício de alimentos são também tratados nesses diversos projetos de lei que estão em tramitação no Congresso. E essa linha aqui é de projetos que tramitam de forma autônoma. Então, a gente vê que, apesar de termos projetos que estão há 20 anos tramitando, nós temos projetos que foram apresentados ainda esse ano. Tem vários deles aqui. Né? E no Senado Federal tem 2 aqui que estão tramitando. Acho que é importante resgatar aqui a iniciativa da Portaria 17 de 2016 do MDS, que institui a Rede Brasileira de Bancos de Alimentos, a portaria que ainda está em vigor. Né? Nós temos uma rede significativa de bancos de alimentos, mas muito aquém ainda daquela necessária para dar conta de todo o processo de doação que poderia estar sendo desenvolvido no país e, obviamente, falta ainda um marco regulatório, como a gente viu no slide anterior. O Gilmar vai explorar melhor esse tema aqui em 2017, novembro de 2017, o Gilmar participou também, eu também, do Comitê de Assessoramento da Kaizen, que lançou essa estratégia intersetorial para redução de perdas e desperdício de alimentos na Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, é um documento que tem que ser resgatado, uma estratégia fundamental também para ser resgatada. Ano passado, em 2018, abandonou-se a implantação da estratégia, esse ano também. Então, são quase 2 anos aí praticamente, já completamos 2 anos em que a estratégia foi elaborada, mas não veio a ser implementada.
O Gilmar vai falar também sobre isso, né? O Mário, que me antecedeu, falou um pouco, né, sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a meta 12.3, até 2030 reduzir a metade o desperdício de alimentos per capita nas vendas de varejo, né, e reduzir as perdas. E, então, essa é a mensagem que eu quero dar. O tema é muito amplo, né, o tempo é muito curto, mas é uma mensagem rápida, só para chamar a atenção aqui dos problemas. O Gilmar vai falar agora sobre as soluções que estão sendo apontadas. É claro que uma parte eu coloquei ali, tem alguns projetos de lei, tem a estratégia intersetorial, mas o Gilmar vai trazer mais informações importantes aí para a gente. Uma contribuição muito substantiva, Marcos. Obrigado. Gilmar, salva a gente. Obrigado. Bom, boa tarde. Minha tarefa ficou bem simplificada. Na verdade, eu gostaria de começar primeiro definindo o que é alimento. Para você saber o que é desperdício ou perda de alimento, primeiro você saber o que é alimento, mas eu não vou fazer isso porque até eu já olhei na Wikipedia, cachaça é alimento, por exemplo. É qualquer coisa que forneça nutrientes ou calorias para o ser humano. Existe uma discussão muito grande sobre a questão de conceituação do que é desperdício e do que é perdas. Como não tem tempo, eu quero dizer que esse tema, nos últimos 2, 3 anos, ele tem sido bastante debatido aqui no Brasil e, felizmente, já tem ótimas publicações sobre o tema. Eu destacaria, para aqueles que desejam saber mais sobre esse tema, uma publicação do SEDES, né, do Centro de Estudos e Debates da Câmara dos Deputados, foi lançado, acho que em 2017, dezembro do ano passado, e também um outro livro lançado no ano passado pelo pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que também, esse está de graça na internet, você pode baixar em PDF, o do SEDES também. Bom, as questões que foram colocadas é essa, obviamente a gente não vai ter tempo para discutir tudo isso aí, mas eu quero tocar mais nos pontos que o Marcos e que o Dr. Mário Vilela deixaram em aberto. Algumas das respostas que eu coletei é o seguinte: a primeira coisa é que o assunto está sendo muito debatido nos últimos 3 anos, felizmente, está na mídia, porque isso é uma coisa que, quando aparece, por exemplo, na Ceasa, no Jornal Nacional, jogando fora, uma matéria jogando fora alimento, por questão de preço de mercado, alô? Então, felizmente o tema está sendo muito debatido ultimamente, e não só de forma sensacionalista. Graças a Deus, ele está sendo colocado um pouco de maneira mais séria, porque a opinião pública ela fica muito sensibilizada quando vê, sei lá, produtor de leite jogando fora, ou de tomate, ou de batata, porque não tem preço. E a pergunta é, mas isso é um alimento que poderia ser utilizado por outras pessoas, etc., mas... Bom, para o produtor aquilo é uma mercadoria, ele depende da comercialização para a sobrevivência, certo? Eu vou falar um pouquinho sobre as políticas públicas, algumas iniciativas do setor privado. Eu vou mencionar rapidamente esse grupo de trabalho de redução de perdas e desperdício de alimentos da Kaizen, que foi muito representativo. Participaram, só para citar um exemplo, a ABRAS, Associação Brasileira dos Supermercados, estava presente nessas discussões, até porque hoje 70% dos alimentos que os brasileiros consomem passam por supermercado. Então você não pode fazer uma estratégia ou estudar alguma coisa para reduzir perdas ou desperdício de alimentos sem considerar o segmento do supermercado. 70% dos alimentos são vendidos em supermercados. Por final, destacar essa publicação da Estratégia Intersetorial para a Redução de Perdas e Desperdício de Alimentos no Brasil, que foi em abril de 2018, que também está disponível na internet, que eu acho que é um marco que vale a pena ser ressaltado. Bom, esse aqui é um trabalho que eu publiquei junto com o meu colega, o Gustavo Porpino, que trabalha com comportamento consumidor. Ele foi publicado em inglês porque, em 2015, eu fui no Congresso Mundial em Roma sobre desperdício de alimentos e perdas pós-colheita. E eu vi que não tinha absolutamente nada de informação
sobre esse tema do que já tinha sido feito no Brasil. E eu tenho uma coletânea de 100 artigos que tratam de perdas pós-colheita, mais de perdas pós-colheita do que desperdício de alimentos. O que revela um problema da ciência brasileira, que é eu publicar somente em português. Então, a razão que eu publiquei em inglês foi direcionado para o público externo. E esse levantamento é de 2017. Eu só vou destacar o que já tinha sido feito no Brasil sobre esse tema, perdas e desperdício de alimentos, até 2017. Então, até 2017, a gente teve várias políticas públicas de segurança alimentar, o Fome Zero, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, a Rede Brasileira de Banco de Alimentos e os restaurantes populares. E aí tem outras iniciativas, não necessariamente como política pública, o Mesa Brasil Sesc, que é um programa muito interessante, o Safe Food Brasil, o Slow Food mexe um pouco com esse conceito de desperdício, o WRI, que tem uma sucursal aqui em São Paulo, que é o World Resources Institute. E aí nós temos, por exemplo, iniciativas privadas. Por exemplo, tem acho que o Comida Invisível, se eu não me engano, desenvolver um Uber de doação de alimentos. Ele conecta um potencial doador e naquela região ele busca um receptor. Quer dizer, a internet das coisas, vai ajudar muito essa parte de doação de alimentos. Em São Paulo também tem a Fruta Imperfeita, que é uma empresa que pega os produtos fora do padrão comercial e vende por um preço mais razoável, uma coisa que seria desperdiçada. Também tem esse projeto Sem Desperdício, que é do Diálogos Brasil-União Europeia, que o meu colega Gustavo Porpino coordena, e que está mais direcionado à educação do consumidor. Então, algumas respostas que, graças a Deus, estão já contempladas na estratégia intersetorial. Foram definidos 4 eixos em linhas de ação. A primeira seria pesquisa, conhecimento e inovação. A segunda, comunicação, educação e capacitação. A 3, promoção de políticas públicas. E a 4, legislação, porque, como vocês viram que o Marcos mostrou, hoje a legislação ela impede a doação, ela está impedindo a doação de alimentos no Brasil. Então, são esses 4 pilares, esses 4 eixos aí que nós temos hoje. E em 2009, então até 2018, o Brasil estava andando muito bem nessa linha. Eu esqueci de mencionar que no ano passado a gente chegou a fazer um seminário sobre quantificação de perdas pós-colheita, de desperdício de alimentos no Brasil, ainda sobre a égide da Kaizen e do MDS, mas agora a Kaizen não existe mais, certo? Mas a notícia boa é que, como nós temos uma política pública publicada, oficial, pelo menos a gente tem um norte para seguir, e também a gente está continuando com os ODS. Ele estava sendo, o ODS 12.3 de redução de perdas estava sendo coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente até o ano passado, agora está passando para o IBGE, que tem os dados do censo agropecuário, nada mais justo do que eles... E nós estamos em conversação, ontem mesmo teve uma videoconferência entre a Embrapa e o IBGE, e nós estamos estudando os indicadores e quantificação de perdas em 10 alimentos. Hoje, a gente está na definição de quais seriam esses 10 alimentos. O primeiro alimento já saiu ontem, que é o arroz, que é uma cadeia simples, concentrada, acho que 90% da produção de arroz está concentrada no sul do Brasil. Então, só tem colheita uma vez por ano, a cadeia está bem caracterizada, seria um pouco mais fácil de você fazer esse trabalho. E nessa semana também, só para mostrar como esse assunto está andando aqui no Brasil, foi lançada uma campanha pública dentro do Diálogos Brasil-União Europeia, uma publicação do Maurício de Souza, com a turma da Mônica, ensinando as crianças como reduzir o desperdício de alimentos. Eu não vou me estender, eu sei que o prazo está bem curto, e o que eu só queria dizer é o seguinte: existe muita informação hoje disponível no Brasil sobre perdas de desperdício de alimentos. Tem livros, tem artigos, etc, etc. Eu acho que a gente pode começar por aí e continuar tentando melhorar para o futuro. Obrigado. Gilmar, parabéns.